Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Alan Satudi e eu sou da APC. E eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão do processamento da borda, né? Da Edge Computing. Mas para começar o assunto, né? Começar o tema, a grande demanda, né, do consumo de dados e da necessidade de processamento desses dados vem do advento do IoT. Então, até como o nosso colega aqui da Zebra estava comentando, né, dos equipamentos conectados da rede, então isso é um dos pontos que aumenta a necessidade da captura dessas informações, né, da captura desses dados. Além disso, o número de pessoas conectadas na internet, né, com certeza também amplia e aumenta a necessidade da coleta desses dados, né, a necessidade de banda, a necessidade de a gente assistir hoje vídeos, o consumo desse tipo de informação de tráfego da internet também aumenta a questão da necessidade de processamento de dados. E outros pontos, como aqui também tem um exemplo da questão do avião, né, a quantidade de dados que ele gera em uma hora de voo. Então, todas essas questões é o que puxa realmente a necessidade pelo processamento de dados. Alguns outros exemplos também que eu gostaria de passar para vocês, né, de onde ocorre esse crescimento pela demanda do processamento de dados, ele vem até mesmo do próprio consumo, né, e de como as coisas estão ficando conectadas. Volto a lembrar todo o discurso que está sendo passado no dia de hoje, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um tênis conectado, né? Então, para que serve um tênis conectado? Eu consigo ter todas as informações da minha corrida, ou mesmo numa maratona, como todas as pessoas estão correndo junto, como é que está sendo a performance, a capacidade de cada um deles, né? Um outro ponto importante também de mencionar é a questão da mudança do comportamento de consumo desses dados, né, da população. Então, acho que o Rafael Poloni falou hoje de manhã, né, da mudança, da questão do Spotify, do consumo de mídias. A Dell, quando lançou em 2015 o CD dela, parou a internet do hemisfério norte durante 1 dia e meio. Então, essa mostra também a questão das mudanças do comportamento do consumo da informação, né? E o ano passado, a questão da luta, né, do Mayweather com o McGregor, que a emissora vendeu o pay-per-view, que seria online, que todo mundo poderia assistir, mas no final das contas teve 2 horas de delay. Então, todo mundo ficou realmente muito pé da vida com relação a essa questão, e que isso mostra como o comportamento das pessoas mudou com relação ao consumo, né? Mas todas essas questões dos equipamentos conectados, até mesmo como o meu colega aqui da Zebra mencionou, o que isso traz de real benefício para os nossos clientes, né? Para os nossos clientes. Então, a gente acredita que esses dados conectados, eles têm que ser tratados para que se tornem informações importantes. Então, para que seja possível a avaliação desses dados e a tomada de decisão de uma forma mais inteligente dentro do processo. Então, trazer eficiência, otimizar processos e garantir que a produtividade aconteça da melhor forma possível, né? E com isso vem um advento do que se chamou de nuvem, né? De cloud. Então, acho que até adiantando um pouco do que eu vou dar continuidade, hoje mesmo o Rafael Poloni comentou, né, a questão da cloud híbrida, né? E por que isso? Por que é da questão da cloud híbrida, né? Eu vou comentar, vou dar uma sequência nesse ponto. A cloud, ela foi concebida para que seja feito algumas operações que não necessitem de um grande consumo de banda e também que não haja a necessidade de uma velocidade muito grande do processamento dessas informações. Então, a gente entende que e-mails, sistema de folha de pagamento, acesso à rede social, ela não é tão sensível à questão da velocidade e da largura de banda desse tipo de processamento. E até mesmo não muito tempo atrás, até uns 2 anos atrás, se falava muito na questão de que tudo iria se mover para a cloud. Então, é só pegar todo esse processamento e tudo vai para a nuvem, não há necessidade. Então, aqui algumas notícias, né, que diziam que tudo seria movido para a cloud, que não haveria necessidade de mais você ter um processamento de dados na sua empresa ou próximo do local. Então, todos acreditavam que o seu negócio deveria ir para a cloud, né? Mas o que a gente percebeu, e isso mudou há pouco tempo atrás, é que as operações que eram sensíveis
a necessidade de velocidade e largura de banda, elas se tornaram críticas também para a operação. Então aqui alguns exemplos como os próprios videogames, os jogos online, depende muito da largura de banda e da velocidade, da latência. Se tiver muita latência, você não consegue mais jogar o videogame. E isso é sensível para os clientes, é sensível para quem está utilizando. Eu sou sensível também a esse tipo de situação. O advento atual dos carros autônomos, então uma informação que ela tem que ir para a nuvem e voltar, isso pode gerar uma consequência catastrófica no final das contas, né? Então, a gente enxerga que a cloud, ela não foi desenhada para esse tipo de operação, né? Então, há essas limitações. E onde esse contexto está inserido na questão da automação comercial, ou mesmo na indústria 4.0, do IIoT, que é isso que a gente está comentando, que isso também traz as limitações para a operação do dia a dia dos nossos clientes, né? Do cliente de vocês, no momento em que uma operação na ponta, próximo do cliente, ela não está na velocidade correta, ela está gerando uma fila muito grande, o processamento com a nuvem está muito demorado. Então, quais são os tipos de soluções que a gente pode trazer para, digamos, solucionar esse tipo de problema? O que a gente propõe, né, o que a gente coloca como sendo a grande solução, e o mercado também posiciona dessa forma, é a questão do processamento no Edge, né? Do Edge Data Center, do Edge Computing, que foi um pouco do que a gente ouviu de manhã, né? Então, a cloud, com certeza ela existe, centralizada, trabalhando com as aplicações, mas na ponta, próximo onde está sendo gerada a informação, há necessidade do processamento de dados de forma confiável e segura. Então esse a gente acredita que seja o principal ponto e a principal solução que a PC gostaria de passar e colocar isso para vocês, né? Então, falando um pouquinho de Edge, o que o Edge ele traz, né? Ele torna a coleta de dados muito mais fácil, muito mais ágil, né? Isso tanto para a indústria quanto para a aplicação comercial no ponto de venda, para armazenar dados que necessitam ser utilizados no momento certo, no momento mais próximo, não há necessidade de ir e vir da nuvem, né? E isso traz um grande processamento no local, né? Uma grande força de processamento no local. Mas para isso eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês, que acredito que vai ajudar a exemplificar um pouco dessa questão do processamento no Edge, né? Do Edge Data Center. Então, vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Hoje conectamos tudo em nuvem e fazemos com que todos os dispositivos fiquem acessíveis de qualquer lugar, a qualquer hora. Esses dispositivos geram toneladas de dados que processamos para gerar aprendizado, valor e criar novos modelos de negócio para gerenciamento, manutenção preventiva, controle remoto, monitoramento, análise e muito mais. A internet das coisas faz a ponte entre nós e todos os dispositivos, abrindo a porta para ilimitadas novas possibilidades. O modelo atual de internet das coisas é centralizado na nuvem que fornece os recursos necessários para o seu funcionamento. Porém, o aumento da quantidade de dispositivos conectados está conduzindo a limitações inevitáveis. A grande quantidade de dados transmitidos a cada minuto e o pesado processamento de dados realizado na nuvem geram um alto custo, utilização excessiva da rede, insuficiência na confiabilidade, alta latência, assim como tempo de inatividade imprevisível. A escalabilidade limitada da nuvem como arquitetura central também impede a evolução não planejada de instalações já existentes. A segurança cibernética é crucial para a indústria de internet das coisas. Porém, assegurar e manter o armazenamento seguro de dados críticos e conexões em uma solução de nuvem pública pode ser difícil. Na solução centralizada, sensores de dispositivos conectados carregam todos os dados diretamente para a nuvem ou transmitem através de um gateway. Hoje, uma nova mudança de tecnologia já pode ser vista. As organizações estão movendo serviços de dados baseados na nuvem para o perímetro, os limites, as bordas da rede, permitindo o armazenamento e o processamento aproximarem-se da fonte de dados para resultados mais rápidos. A isso chamamos Edge Computing. Com Edge Computing, sensores e os dispositivos conectados transmitem os dados para um dispositivo próximo, como um gateway, que pode compreender o ambiente e responder a ele rapidamente.
Edge Computing está rapidamente se tornando uma solução efetiva para a segurança cibernética e soluções conectadas. A Schneider Electric possui um portfólio completo para a infraestrutura do seu Edge Computing, permitindo as análises em tempo real e próximo dos dispositivos. Edge Computing ajuda a garantir estabilidade, menor custo, otimização da conexão, tempo de resposta mais rápido e poderosa segurança cibernética. Ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente, Edge Computing permite disponibilidade constante para operações críticas industriais. A Schneider Electric tem uma solução escalável de acordo com as várias necessidades e requisições. Escolha a melhor solução para a sua aplicação, seja ela de pequeno, médio, grande ou muito grande porte. Bom, acredito que com o vídeo acho que ajuda um pouco a exemplificar a questão do Edge, né? E de como é feito o processamento na borda. Mas quando a gente fala da qualidade dessa infraestrutura do processamento, a gente visualiza que quando a gente avalia os grandes sites, os grandes data centers ou os médios data centers, há uma preocupação em que essa infraestrutura seja segura, seja robusta, tenha redundância, sistema de climatização decente. Isso a gente percebe e visualiza muito mais esse tipo de situação. Mas quando a gente trata daquele processamento na ponta, né, daquele processamento na borda no Edge, a gente geralmente não vê a mesma aplicação, o mesmo cuidado com esse tipo de processamento. Então é um ambiente que não tem monitoramento, é um ambiente que não tem redundância, que não tem a climatização adequada e que o impacto de uma falha na ponta, e o que pode ocorrer quando há necessidade de uma energia segura nesse processamento, é o que a gente deve levar isso para os nossos clientes e fazer eles pensarem em como trabalhar com esse tipo de situação. Então, assim, esse é o tipo de Edge que acredito que a gente não encontra tanto por aqui, mas só trouxe alguns exemplos poucos que a gente consegue encontrar, mas esse é o tipo que a gente chama de Edge. Então, essas são perguntas que eu acho que eu gostaria que vocês levassem para os seus clientes, né? E passassem para eles qual é o impacto quando há uma falha num simples hack que ele tem na ponta de processamento. O que isso pode acontecer? Pode ser que eu tenha uma loja de departamento e que uma falha nesse meu processamento evita que eu emita as notas fiscais e os cupons fiscais. Então eu tenho um grande impacto. A gente precisa aprender e mostrar isso para os nossos clientes, né? E então dentro desse cenário, eu gostaria de trazer um caso aqui, né? Uma exemplificação do Edge que eu gosto de apresentar, que é o Local Edge da padaria. Vamos imaginar que nós temos uma rede de padarias, que é uma rede de padarias do meu bairro, com 4 localidades distintas, né? Então, cada padaria, basicamente, olha que é uma padaria razoável, tem uns 3 PDVs, né? Tem uns 3 pontos de venda em cada um deles, então que há um certo processamento interessante. Como que o dono da padaria, ele faz essa gestão das informações? O que vocês, como parceiro, chegariam para tratar com o dono dessa padaria e mostrar soluções de automação para ele? Que você pode instalar um ótimo sistema de emissão de cupom fiscal, um ótimo sistema, um software, que você vai saber todas as vendas em tempo real e que ou também do seu estoque, como é que está o seu estoque de farinha, de água, de fermento, tudo isso em tempo real. E tudo isso vai depender de um processamento. E como está essa infraestrutura do processamento de dados? Então, aqui minha arquitetura, ela ficou linda. Eu tenho um rack com no break, com climatização, para atender esse meu cliente aqui da padaria. E isso tudo conectado à cloud, e eu, dono da padaria, consigo enxergar muito facilmente a situação de como está o andamento do meu negócio, né? Isso é perfeito. Porém, qual foi a instalação da infraestrutura de Edge que essa padaria instalou? Foi assim? É dessa forma? Então, até que ela não está tão ruim quanto meus outros exemplos, né? Mas ele está um rack aberto, tem um no-break da PC antigo, ótimo, isso é bem importante. É aqui que concentra-se a informação de uma das filiais e que envia o processamento. Mas qual que foi o problema desse caso aqui? É porque eu tive acesso. Então, ele está próximo da geladeira, pode ser que esteja bem refrigerado. Mas o problema é que qualquer um tem acesso a esse tipo
de ambiente e que qualquer falha nesse tipo de ambiente, qual é o impacto que pode trazer para o cliente. Então, assim, o ponto principal aqui que eu gostaria de deixar para vocês e como mensagem é para que a gente passe realmente para os nossos clientes a importância de se tratar o Edge de forma segura, que tenha uma alta confiabilidade e que tenha uma alta disponibilidade. Então, nós da PC, onde nós podemos ajudar aqui, no caso do amigo do Edge da padaria? Com soluções de no-break, obviamente, no-break desde 600 VA para um PDV, como no-break para rack, para alguns servidores, para alguns switches, como também racks, régua de tomada, para um processamento mais próximo do local. Então, a mensagem da questão da confiabilidade e da disponibilidade que esse processamento no local ele tem que ter, e isso tem que estar bem enraizado e passado isso para os clientes. Aqui um outro exemplo também do que a gente tem, como a gente tem também aqui hoje no evento, né, que é o Micro Data Center. Então, se eu tivesse esse tipo de solução, no meu caso da padaria também, eu poderia ajudá-los, mas também incluiria uma porta e uma sala específica para ele, para que ninguém tivesse acesso também e não pudesse entrar e fazer qualquer tipo de situação com esse tipo de processamento, né? Então, aqui a gente possui racks, sistema de gerenciamento ambiental, no-breaks para racks, tudo isso para prover a melhor disponibilidade do processamento na ponta, né? Então, quais são as principais mensagens, então, que eu gostaria de passar, né? E que, para deixar enraizado aqui com vocês, né? Que a conectividade e o processamento da ponta, advento do IoT, de toda essa questão das tecnologias, elas demandam uma criticidade maior. E que isso a gente precisa passar a questão da criticidade, né? Trazendo equipamentos de alta confiabilidade e que consigam suportar o negócio dos nossos clientes, né? Acredito que essa seja a mensagem principal. A PC, ela está hoje aqui. Temos aqui o stand também com várias informações e produtos para que vocês possam olhar e também para que vocês conheçam o nosso programa de canal, que tem todo o suporte, toda a situação para que a gente ajude a alavancar os parceiros em conjunto com a ScanSource Network One. Tá bom? Muito obrigado a todos.